Boa noite, Fátima. Boa noite, meninas. Como estão? Tudo bem? Boa noite, Ana Célia, Suzy. Boa noite, meninas do Facebook. Boa noite, Anitta, Rosane, Ana Célia, Gabriela, Suzy de Camboriú, que Balneário de Camboriú, que legal, Suzy. Suzana, cada vez melhor, cada vez melhor, que bom, muito obrigada. Obrigada por estar aqui conosco. Rita, Rosane, Anitta, querida. Boa noite aqui também para o pessoal do Facebook. Nós estamos aqui pelas duas redes sociais. Boa noite, Cris, Larissa. Como estão vocês? Tudo bem? Vamos para mais uma live. Hoje, domingo de carnaval. Falei, será que elas vão vir sambar hoje aqui na live? Vão vir mesmo assim? E vem, né? Boa noite, Rubens Miranda, boa noite. Meu irmão, minha cunhada, Rúbia, querida, Ana Cunha, queridona, Margarete, Andréia, Eunice. Boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui. Opa, olha meu quadrinho que eu trouxe para vocês verem hoje, caiu. Ele ainda não está preso, olha só o que eu ganhei da minha amiga Andréia, que está fazendo conosco aquela jornada do programa de organização mental para afetar a organização da casa para afetar a organização mental. Ela está, inclusive, sorteando para as pessoas que estão participando lá do curso. A Rê, né, a nossa aluna Rê também ganhou um. Medo de nada, só amor. Eu coloquei hoje aqui especialmente para fazer a live para vocês. Aí eu, sem máscaras, carnaval sem máscaras, né, meninas? Só a máscara de Covid, que a gente não precisa usar aqui, né? Mas carnaval sem máscaras. Cada vez mais estamos conseguindo tirar nossas máscaras da codependência, não é isso? Graças a Deus. Cada vez mais. Vamos sambar no seu conteúdo, vamos sambar. Medo de nada, só amor. Olha lá, eu também tenho um quadrinho. Ela foi a sorteada, né? É isso mesmo. É, quadrinho do nosso para relembrar sempre a frase do nosso querido Padre Haroldo, né? A frase que funciona para nós como um mantra, pensando que nós, em codependência, sempre estamos tão próximos de vivências de medo, relacionadas ao medo, né? Então, poder ter um mantra como esse é realmente algo muito perfeito que ele deixou para nós, né? Medo de nada, só amor. Olá, Eugênia, Su. Eu sei que essas meninas, olha, não querem saber se é carnaval, se é férias, feriado, domingo, é aula, é curso, Então, toda hora aqui sambando, não sambando. Estão sempre aqui, né, gente? Eu sou muito, muito feliz de terem vocês comigo, acompanhando o trabalho, trocando ideias. Realmente é muito bom, né? E quando a gente se propõe a fazer um trabalho que existe essa integração que vocês fazem acontecer, é quando a gente entende que realmente esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, né? E vocês me trazem essa certeza todas as vezes que a gente está junto, quando estamos juntas e juntos, né? Nossos cursos sempre tem muito mais mulheres do que homens, mas não significa que nós não temos os nossos meninos aqui também, que também representam aí. Minha querida Elaine Camarine, é você que está falando sem máscaras e sem rótulos. Elaine é muito especial para mim. Elaine é muito, muito minha amiga e ela é diretora do Faces e Vozes do Brasil.
Não sei quem conhece, quem não conhece, mas Faces e Vozes tem uma proposta incrível para recuperação a longo prazo. E a Elaine estar aqui é uma grande honra, além de uma grande amiga, com quem tem uma história incrível, de muitas risadas, de muita amizade e de muito trabalho. Então, muito feliz por você estar aqui. Nós temos muita caminhada junto aí no nosso trabalho com famílias, né? Então, fico muito feliz de você estar aqui. E tá muito bom isso daqui hoje, viu? Vamos começar então nossos papos, nossas questões. E para quem está vindo pela primeira vez, ou então, olha, te conheci no Cláudio Amâncio, exatamente onde eu conheci Elaine, Cíntia. Cláudio Amâncio, muito querido, né? O nosso colega lá de São Caetano. Cláudio Amâncio é um maravilhoso. Gente, hoje eu tô derrubando tudo. É quadro, é brinco, não reparem, viu? Também te amo muito, 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 para sempre. Muito obrigada de você estar aqui. Eu tô morrendo de saudade de você. Realmente é saudade demais, em virtude dessa pandemia. E tem muitas pessoas que a gente gosta muito, que a gente não conseguiu ainda mais, ou ainda se ver, mas isso vai chegar em breve, se Deus quiser, né? Márcia, de Belém do Pará, um prazer estar aqui. Andréia, o grupo é Faces e Vozes? Na verdade, não é um grupo, né? O Faces e Vozes é uma ONG, que na verdade tem grupo e tem muitas outras ações. Elaine, se você puder colocar aqui o link do Faces e Vozes, o site ou o Face, eu não sei como é que vocês estão representados para que as pessoas possam achar, que aí o pessoal está perguntando, aí eu já comunico aqui. Tem muito conteúdo, eles têm muito trabalho interessante na nossa área para vocês conhecerem. Vejo as meninas aqui, me sinto amigas de infância, por tanta convivência, partilhas, trocas. Su, Clélia, Ana Cunha, Eunice, amo com força. É verdade, gente, é uma irmandade, é algo muito profundo, né? Porque a gente faz os nossos grupos, normalmente nossos grupos, nossas ações são intensificadas no final de semana, né? Então a gente passa o final de semana juntas e a gente nem se conhece pessoalmente. Aí é uma intensidade, é uma vivência tão profunda e isso é muito forte, é muito espiritual, né? Eu realmente tenho muita gratidão por isso que a gente tem vivido. E é isso que a Rê falou. Não conheço, mas sinto como se fossem minhas amigas de infância, né? Quando falo os nomes, você tá aqui, você tá aqui. E para as que estão chegando agora, como eu ia dizendo, meu nome é Romina Miranda, eu sou terapeuta de família e casal, tenho buscado especializar-me cada vez mais na área de onde existe a toxicidade, onde existe a dificuldade relacionada às questões da codependência, né? Então, o meu trabalho tem sido nessa área. E agora eu estava pensando esses dias, já estamos quase em um ano aí da pandemia, né? Do isolamento, na verdade. E desde que o isolamento iniciou, antes, né, meu trabalho era muito mais intenso aí nas palestras pelo Brasil, etc. E aí, pensando como é que eu vou ficar longe do meu povo, né? De ir para lá e para cá, fazer autógrafo, levar mensagem. E aí, a Elaine tá colocando aqui, só pra gente não perder o contexto. Depois eu coloco no Insta aqui também, porque ela tá no Face, tá, gente? Faces e Vozes da Recuperação no Brasil, Facebook. É um movimento para a defesa dos direitos das pessoas em recuperação de álcool e outras drogas, seus familiares e simpatizantes. Então vocês procurem Faces e Vozes da Recuperação no Brasil, porque o Faces e Vozes é um movimento internacional. E a Elaine é diretora do Faces e Vozes no Brasil. E eles têm essa página no Facebook onde vocês vão poder encontrar. Regina Colasso, minha linda, boa noite. Obrigada por você estar aqui também, viu? Nossa noite está cheia de amigas queridas também vindo me visitar. Hoje a casa também está aberta para vocês. Muito obrigada, viu?
Então, voltando, meninas novas, né, como eu estava dizendo, então nós iniciamos essas lives, né, em virtude aí do isolamento. Ana Carazin também, do Cratode, queridona, tô falando, tem dia que o pessoal vem me visitar, né? Regina, Elaine, Ana, muito obrigada, saudades também, Regina. Enfim, e aí iniciamos as lives há um ano, justamente para poder manter esse laço. E aí estamos aqui há quase um ano, todos os domingos, às 18 horas. E iniciei, claro que com um público restrito, né, que começou a vir para me ver, para ouvir, etc. E aí nós acabamos criando esse hábito de vir a todos os domingos ouvir alguns conteúdos correlatos à codependência, trocar. Nós trocamos, né? Então eu coloco lá um tema que vocês normalmente me mandam, algo que vocês gostam mais, que vocês gostariam de falar, etc. Eu trago esse conteúdo numa live aí com uma discussão que vem dos meus estudos teóricos, acadêmicos, experienciais, nos grupos que eu facilito, nos cursos que eu ministro, nos grupos de AE, no qual sou coordenadora, como vocês sabem, nos grupos de cônjuges. Trago aqui para vocês as minhas experiências e ao final a gente interage com perguntas, né? Então vocês podem colocar as perguntas de vocês ao final, ou os comentários, as trocas, e assim que a gente vem funcionando. Eu vim pra cá. Elas ficam migrando. Facebook e Instagram, né? Ficam pra lá e pra cá. Mas é isso, a gente fica aqui nas duas. Importante vocês saberem que as lives ficam gravadas, então vocês podem assistir depois também, mas que ao tempo, né, ao vivo, a gente pode se comunicar, a gente pode interagir, isso é muito bom, né? Então, sou grata a vocês que vêm, que interagem, é sempre muito gostoso. Muito bem, então vamos lá. Essa semana, depois da reverberação da nossa live da semana passada, vocês lembram do tema? Quem veio na semana passada? Nós falamos a respeito daquela grande questão, né, as dúvidas que estão em torno da questão de manter ou não manter uma relação codependente, como fazer como fazer não, qual era a grande questão para definições, se fica ou não fica, como faz, enfim, né, toda aquela questão que assola, né, como se nós fôssemos, de alguma maneira, tivéssemos que decidir, né, e fôssemos pressionadas por vozes sociais, familiares, internas, cobranças que muitas vezes nós não estamos aptas a efetivamente dar a resposta. E aí, durante essa semana, eu tive alguns retornos, algumas reflexões, pessoas que não viram exatamente naquele dia, mas que depois viram outros dias e trouxeram conclusões, etc. E em algumas leituras que eu fiz na semana, fazendo um apanhado de tudo isso, um ponto que chamou muito a atenção foi justamente essa questão da autorresponsabilidade. A gente vem conversando sobre isso, na verdade, em várias lives, nos nossos cursos e no nosso grupo de estudos do livro também, né? Aliás, deixa eu aproveitar e mostrar, porque eu sempre esqueço, sempre não, às vezes eu esqueço, não é sempre. Nossos livros, né? Até que a droga nos separe, livro, guia, nosso grupo de estudos que acontecem aos sábados, né? Quinzenalmente, né? Mas as meninas Rê e Bruna, Regiane e Bruna, são nossas leitoras, minhas leitoras, e agora também voluntárias, vem fazendo grupos também, intercalando essa quinzena, e às vezes acaba sendo quinzenal, e elas vêm fazendo grupo também para as meninas novas, né? Que elas estão chamando de repescagem. Elas vêm dando oportunidade para as leitoras novas poderem estudar o capítulo 1 do guia. Então, é importante, né, esse recomeçar com pessoas novas que se propõem a dar oportunidade para as meninas que estão vindo, né? Elas são voluntárias
e se dedicam aos sábados aí a trazer o capítulo do guia 1, né, o capítulo 1, para que as pessoas possam começar do zero, começar do zero não, do 1, né, estudando. Então, Rei, Bruno, eu sou muito grata a vocês, o grupo tem crescido e, na verdade, desde o início, né, as meninas estavam sempre ali junto com vocês, eu estou muito feliz com isso. Então, quem quiser participar dos nossos grupos, o livro e o guia vocês encontram no site www.rominamiranda.com.br. Muito bem, então o que eu estava dizendo é que na literatura eu tenho visto, né, nos nossos grupos, desculpe, eu tenho visto com muita frequência um amadurecimento das meninas, dos meninos, nos grupos de estudo, e eu acho que aqui tem algumas alunas, tanto do grupo de estudos, como do Laços, como do curso Codependência Nunca Mais, como meninas que de alguma maneira até no Amor Exigente, enfim, podem me confirmar, visto um amadurecimento quando a gente efetivamente entra no processo de trabalhar a nossa codependência, e não exatamente olhar para o outro, para a relação, como eu tenho que fazer aquela relação dar certo, porque eu estou ainda com o olhar para o outro, para o outro, para o outro, e quando a gente volta para nós, o quanto nós ficamos atentas para a nossa autorresponsabilidade na relação, e o quanto a partir disso nós efetivamente conseguimos grandes mudanças conosco e com o outro, sejam essas mudanças para que o relacionamento melhore, ou sejam essas mudanças para que efetivamente o relacionamento tenha uma direção, mesmo que seja não efetivamente estar mais na relação, mas que tenha uma direção para que a solução seja boa e que mesmo que aquilo signifique recomeçar uma outra relação. O que eu estou querendo dizer? Que a autorresponsabilidade, ela é transformadora. Ela é como se ela fosse a virada de uma das chaves, né? E eu vejo, às vezes, com muita frequência, quando a pessoa, o indivíduo, a pessoa que está buscando ajuda na codependência, ainda na dificuldade de olhar para a autorresponsabilidade, ainda buscando a solução no externo, ainda buscando a solução no outro. Então, o que acontece, né? Normalmente, muitas vezes, e isso mais uma vez, né? O porquê que é importante a gente respeitar os nossos processos e o nosso momento? Porque cada um de nós tem o nosso caminhar, né? O nosso momento. Então, eu comecei no grupo, eu comecei a terapia, eu comecei um processo qualquer, e eu estou no momento X. Minha colega do grupo, ou do curso, ou da terapia, está no momento Y. Eu ainda estou focada no outro e trazendo a questão de quando ele mudar, quando ele parar de usar droga, porque quando ele aceitar tratamento, porque quando efetivamente ele mudar, né? Então eu ainda estou entregando para o outro toda a responsabilidade do sucesso da relação, né? Então a pergunta é: o quanto você tem atribuído o sucesso da sua relação ao outro? Muitas vezes a relação ela fica somente nesse contexto. Quando ele parar de usar drogas, seremos felizes para sempre. Se ele parasse de usar drogas, seríamos felizes para sempre. Se ele entendesse que ele precisa de tratamento, nós seríamos felizes. Se ele mudasse esse comportamento, as coisas poderiam ser melhores. Então é sempre algo colocando no outro a possibilidade do melhor, a possibilidade da relação dar certo. E isso acontece por quê? Porque o codependente tem a tendência de colocar para o outro a salvação da sua vida em virtude de não conseguir entrar em contato com o que é seu.
Lembra que a gente vem falando? Falo lembra porque a maioria de vocês vem acompanhando as lives, então a gente tem um processo aí, de certa forma, crescente, né? Quem não vem acompanhando, como eu já disse a primeira vez, etc., as lives ficam gravadas. Se vocês tiverem interesse em assistir, é só acompanhar as anteriores, etc. Então, de certa forma, a gente vem, né, trabalhando aí num processo evolutivo. Então, é muito comum, né, a gente ficar uma fase da nossa codependência na negação e nesse modelo de externalizar para o outro. Então, quando ele, porque ele, né, e é muito comum isso, a gente às vezes ficar num processo terapêutico com um paciente ou até num grupo terapêutico em que a gente ouve, né, isso é muito comum às vezes até no início dos grupos, quando a pessoa vem para um grupo de AE ou para qualquer outra modalidade de grupo, a pessoa trazer esse discurso. Ele, porque se ele aceitasse tratamento, porque quando ele sair da clínica, porque eu vou me preparar para esperar ele chegar, porque eu vou ficar boa para ele ficar bem, né? Então ainda é colocar a responsabilidade da relação na mão do outro. Quando nós entendemos que tudo isso que a gente vem fazendo, grupo de estudos, terapia que vocês façam, venham a fazer, grupos de amor exigente ou qualquer outra modalidade, etc, etc, etc. Quando a gente entende que tudo isso, e principalmente, né, as meninas que me acompanham, que conhecem a minha forma de trabalhar, e sabem que os meus projetos, que os meus conteúdos, eles têm como enfoque principal a codependência, porém, olhando para nós, né? Eu acho que às vezes isso vai sendo internalizado pelas pessoas que estão comigo com o tempo, né? Acho que as pessoas quando começam por exemplo, se a gente convidar uma pessoa que está iniciando nesse processo do olhar para a codependência, para vir, por exemplo, participar de uma turma nossa, da terceira turma, por exemplo, do Laços 3, que fala em codependência, talvez essa pessoa tenha dificuldade para entender como que as meninas já estão num processo de evolução no sentido de tamanho desapego da necessidade de olhar para o externo, porque vem já fazendo um movimento muito grande de olhar para si. Né? Então, o olhar já é treinado para tudo voltar para si, no sentido de justamente treinar a autorresponsabilidade. Qual é a minha parcela em relacionamentos, né? E agora a gente pode até expandir, nós não estamos falando necessariamente de relacionamentos conjugais, mas nós estamos falando de relacionamentos adultos, né? Relacionamentos adultos, existe as parcelas, né? As parcelas são, cada um tem a sua parte, no sentido de o que eu dou para minha relação ser melhor. Não é só de um, né? Então, na relação conjugal, então, muito mais. A gente tem um 50% de cada um. Né? Então, por mais que exista, por exemplo, a situação da dependência química, que a gente, em princípio, imagina que o maior problema esteja ligado ao outro, nossa, então a relação não dá certo porque ele é o usuário, ela, na verdade, tem feito tudo para a relação dar certo. Quando a gente olha para a relação em si, existe uma responsabilidade dela naquela relação. E qual é? A manutenção da relação adoecida. Né? Então, quando a gente fala em autorresponsabilidade, por mais que isso seja dolorido ou pareça no início algo difícil de se enxergar ou até difícil de admitir, a grande pergunta é: o que eu tenho feito que me tira a responsabilidade, a minha responsabilidade pela minha parte e faz com que eu coloque toda a minha felicidade ou a minha possibilidade de ser feliz na mão do outro, né? Até que ponto eu tenho deixado a minha possibilidade de criar uma relação
positiva em minha vida, e não necessariamente só com essa pessoa ou como qualquer outra, até que ponto eu tenho feito isso, colocando toda a expectativa de que algo vai ser melhor na mão do outro. Qual é a parcela nesta relação que é minha, né? E aí a gente pode falar da relação conjugal, da relação filial, da relação parental, em qualquer relação. Mas especificamente quando a gente traz isso para a relação conjugal, e aí a gente pode até diminuir em pequenas partes, né, quando a gente olha para o cotidiano, quais são os fatos que acontecem. Tem contabilidade no relacionamento, né, o débito e o crédito. E aí a gente vem, agora você até me lembra, Rê, a questão a gente pode fazer com essa conexão com as ordens, a ordem do equilíbrio da constelação familiar, que eu já falei para vocês várias vezes, nós já fizemos lives exclusivamente sobre, né? Débito e crédito na relação é justamente quando a relação entra em débito de o outro tem crédito e a relação tende a sofrer uma deterioração. Para a relação ter sucesso, a relação precisa ter equilíbrio. Esse crédito, esse caderninho de contas, ele tem que estar azul. Ele não pode estar vermelho para um e azul para o outro. Ele precisa estar constantemente. Essa conta tem que ser fechada todo dia, antes de dormir tem que olhar para o caderno de conta. Sabe aquele caderno de conta que você não pode deixar de olhar? Que senão vai cair, as finanças vão cair? Você tem que olhar para o caderninho de conta todos os dias e a conta tem que bater, né? Quando a gente começa a perceber que existe um movimento maior de um lado e do outro não, a relação começa a entrar em desequilíbrio. E normalmente em codependência o que acontece, eu não preciso nem dizer para vocês, né? O codependente sempre na ânsia de fazer mais pelo outro, e aí a gente já entra mais uma vez nos comportamentos excessivos do codependente que quer ajudar, que quer fazer o papel da maternalidade, que se sente bem fazendo mais, que precisa preencher os seus vazios emocionais dando a mais para o outro. Mais uma vez, ele quer suprir o seu vazio emocional fazendo pelo outro, e nós tendemos a ter esse desequilíbrio, né? Então, eu não olho para a minha responsabilidade, que muitas vezes é tirar o pé do freio, né, ou do acelerador. Eu tenho que dar menos para permitir que o outro seja, para permitir que o outro possa ser. Então, ao invés de eu fazer isso, eu quero dar. Eu não permito que o outro seja, o outro entra em débito, eu entro em crédito e a relação sofre com isso, né? E eu tô lendo algo que eu acho que eu já compartilhei com vocês algumas vezes, alguns conteúdos daqui, e eu separei um trecho muito interessante. Agora o duro vai ser eu achar, né? Porque eu separo, aí eu não ponho post-it, aí eu falo, não, esse sábado, domingo eu vou falar isso para elas, etc. Mas eu não ponho. E é algo que faz muito sentido para mim, quando a gente fala em autorresponsabilidade, que é quando nós temos numa relação, muitas vezes, né, nós temos, lembra que nós falamos em algumas lives atrás, nós falamos a respeito das emoções maduras e das emoções imaturas, ou das emoções destrutivas e das emoções que já estão virtuosas, ou emoções que já estão conectadas com um patamar não destrutivo, mas construtivos. Muitas vezes na relação, nós estamos em um momento em que um dos indivíduos ainda vive em emoções destrutivas e o outro indivíduo, de certa forma, já trabalhou algumas emoções e já está vivenciando uma emoção positiva, um amor maduro. Isso pode acontecer em determinado período, né? Nem sempre nós estamos conectados em ordem de hierarquia equilibrada com o nosso ente querido, né? Então, muitas vezes nós estamos num momento especificamente mais maduro e o nosso ente querido ainda não está. Isso causa um desequilíbrio na relação? Sim, porém, por vezes nós passamos um tempo dessa forma.
Enquanto o nosso ente querido busca essa maturidade, é possível que nós esperemos, que nós estejamos ao lado até que ele possa alcançar. A questão é quando o outro não busca ajuda, quando o outro não se está disposto a buscar essa ajuda, aí vai ficando mais difícil. Lembra na semana passada que a gente falou da corda, né, que vai esgarçando um para cada lado, chega uma hora que a gente não consegue mais, um caminhando para frente, o outro tendendo para trás, é quando a gente tem essa dificuldade em dar continuidade. Mas quando ainda existe uma tentativa dos membros, etc., aí vem a questão, né, de estamos em momentos diferentes. Eu estou vivendo um amor maduro e ele está vivendo ainda um amor imaturo, tem algumas dificuldades emocionais, não trouxe alguns sentimentos à tona, etc. E aí eu percebo que naquele momento, quem é a pessoa mais madura da relação? Quem é a pessoa que tem mais maturidade emocional? Não necessariamente que tenha mais maturidade mental ou mais maturidade em outras questões. Emocionalmente, naquele ponto, quem é a pessoa mais madura? Às vezes a gente tem uma pessoa na casa que ela é mais madura financeiramente, por exemplo. Ela sabe lidar com o financeiro da casa, ela dá conta de todas as questões, mas ela não é madura emocionalmente. E às vezes o outro membro não sabe lidar com dinheiro, coloca tudo a perder em casa, mas por outro lado tem mais maturidade emocionalmente para lidar, por exemplo, com questões afetivas. Enfim, né? E aí o casal, por exemplo, vem se ajudando. E aí vem a questão. Eu estou percebendo que tenho mais maturidade nisso e o outro não. Isso significa que eu, então, tenho uma conexão consciente com a responsabilidade. Vejam só, se eu tenho essa conexão consciente com a minha responsabilidade e eu não tomo essa conexão para mim, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de cumprir a minha missão espiritual com o relacionamento. Foi isso que eu li essa semana. Não estou com o livro aqui, nem com post-it. O livro eu estou, mas não estou achando post-it. Mas era algo assim. Quando você deixa de cumprir com a sua responsabilidade na relação, você está deixando de cumprir com a sua missão espiritual no relacionamento. Ou seja, quando você tem o conhecimento que para você ajudar no sentido real, aquela ajuda que nós já falamos, que é a ajuda que realmente funciona e não a ajuda que nós queremos dar. Né? Muitas vezes a ajuda que a gente quer dar é colocar em torno do indivíduo algo que ele não precisa, é algo que nós queremos dar para ele por necessidades nossas, internas, por projeções nossas. Ah, então eu quero protegê-lo de algo que, na verdade, quem quer ser protegida sou eu. Não, a necessidade dele é outra. A necessidade dele, por exemplo, hoje é ser privado de algumas coisas. O que ele precisa é ser privado de algumas coisas. E não receber algumas coisas. Ele precisa ser privado. E aí eu tenho consciência disso. Qual é a minha responsabilidade espiritual nesse relacionamento hoje? É justamente esse papel, de privar de algo. E se eu tenho consciência disso, porque eu sou mais madura e não faço isso, eu estou deixando de cumprir a minha missão espiritual no relacionamento. Então vejam que importante é a autorresponsabilidade. Responsabilidade é eu trazer para mim o que é meu na relação. E não ficar jogando para o outro que no dia que ele ficar bom, no dia que ele parar de usar, no dia que ele mudar o comportamento, isso vai acontecer também no dia que eu fizer a minha parte. E qual é a minha parte? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso parar de facilitar? O que eu preciso parar de esperar? Né? O que eu preciso parar de idealizar? Lembra daquela música que a gente já falou alguma vez aqui? Como é que era a cena? A música, a cena. Veio a música e a cena na minha cabeça. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Não lembro quem, nem esse, só lembrei esse pedaço. Obrigada a você, Anitta. Essa música, canta a música. Eu não sei cantar a música. É você que está atrás desse Daniel. Daniel, é você que está atrás da revista Dependência Química, mandando eu cantar. Eu só lembro dessa parte.
Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. O resto eu não lembro. Eu só sei que essa parte é exatamente isso. É, nós idealizamos o outro e aí nós queremos imaginar, consertar e fazer a cena que nós queremos. Ou seja, eu imagino que você é desse jeito, eu mudo você a meu bel prazer e eu vou fazer as coisas funcionarem do jeito que eu quero. A minha responsabilidade eu não enxergo. Eu quero você do jeito que eu idealizei, né? E tudo aquilo que precisa ser feito para que isso aconteça, ó, né? Então eu fico só jogando para o outro, vai ser assim, tem que ser assim, no dia que ele ficar bom, no dia que ele parar de usar, no dia que ele aceitar o tratamento. E aí eu fico andando em círculos. Eu vou para o grupo, não funciona, eu vou para a terapia, não funciona, eu sofro, eu não sei por que eu sofro, porque eu estou andando em torno disso, de não assumir a minha responsabilidade. Isso mesmo, só para o meu prazer é o nome da música, isso mesmo. Lembra, gente, essa música, eu me lembro que ela traz esse contexto, né? É algo que diz exatamente isso, de uma idealização, né? Então, todas nós, de alguma maneira, quando a gente fala em codependência conjugal, tem essa idealização do indivíduo que nós gostaríamos que fosse. Por muito tempo nós não percebemos que ele não é, porque ficamos justamente tentando encaixar esse indivíduo num padrão que nós gostaríamos que ele fosse. Enquanto a gente tenta encaixar, a gente está falando exatamente isso. No dia que, no dia que, no dia que, no dia que. Porque mesmo que vá acontecer o dia que ele vai parar de usar, por exemplo, não significa que no dia que tudo vai ser flores, né? No dia que eu também preciso mudar coisas em mim, né? O relacionamento em si, ele é algo totalmente independente do uso de substâncias e ele precisa ser trabalhado. Minha maior ficção de amor. Ele diz, minha maior ficção de amor. Oi, Aline! Tudo bem? Você está aí? Então vejam, né, como é importante essa conexão com a minha responsabilidade, a minha autorresponsabilidade. Então, nesse sentido, eu olho para o que depende de mim, até esse desconectar da minha imagem idealizada é minha responsabilidade, né? Quanto tempo eu fiquei na imagem idealizada do indivíduo, sabendo que vinham milhares de sinais amarelos dizendo que não era isso, mas mesmo assim tudo bem, eu queria que fosse, então eu fiquei lá. Por quanto tempo eu fiz isso? A responsabilidade era dele? Será que ele não vinha dando sinais frequentemente de que ele não era esse ideal e mesmo assim eu não quis olhar porque afinal de contas eu tinha que dar conta de servir as minhas memórias anteriores ou a um ideal meu e mesmo assim eu fingi que não queria ver? Isso é responsabilidade dele, né? Então, a responsabilidade sempre foi e sempre será minha. Não culpa, né? Vamos separar uma coisa da outra, por favor. Nenhum momento nós falamos em o poder da culpa nessa live. É o poder da autorresponsabilidade. Eu tenho responsabilidade por fechar os olhos para os sinais amarelos. Eu tenho responsabilidade por fazer ou não fazer o que precisa ser feito, né? E por fim, para que a gente possa fechar esse assunto que eu acho que eu já extrapolei, queria dizer para vocês o último ponto da autorresponsabilidade, para deixar aqui. Leone, isso mesmo, eu te recriei só pro meu prazer, música do Leone, só pro meu prazer. Fiquem com esse barulho aí, viu? Depois que acabar a live, com esse barulho dessa música. É, mas de hoje para frente a gente lembra que a gente tem responsabilidade. Quantos de nós não quisemos, né? Estávamos na nossa criança imatura, não querendo olhar para a nossa responsabilidade. Mas vamos olhar por fim para essa último ponto que eu queria deixar para vocês. Quando a gente fala em teoria sistêmica, vocês se lembram que em algumas vezes nós falamos sobre lealdade familiar, que eu quero retomar esse tema com vocês em breve, e nós falamos algumas vezes que a gente vem de alguma maneira carregando histórias familiares
padrões familiares, figuras familiares nas nossas projeções, nos nossos relacionamentos, né? Então eu tenho um padrão de relacionamento que de alguma maneira reverbera um padrão que eu tinha que eu gostaria de reproduzir, de algo que eu vi minha mãe passar, ou de algo que eu vi meu pai passar, ou de algo que eu passei com meu pai, ou de algo que eu passei com a minha mãe, enfim, né? Nós precisaríamos aprofundar isso num outro momento. Mas vocês sabem que, de certa forma, é isso que eu venho trabalhando nos nossos conteúdos, seja no curso, seja aqui, etc. Que possamos ser autorresponsáveis em trabalhar a nossa história familiar para entregar para a nossa ancestralidade o que é deles e fazer da nossa vida daqui para frente o que é nosso. Que não precisemos dizer, nós somos assim porque a nossa família era assim. Eu sofro essa história porque minha mãe era assim, porque minha mãe fez assim, porque o meu pai era assim, porque meu pai fez assim. É por isso que eu sou assim. Que nós possamos olhar para as nossas histórias, entender o que veio dos nossos pais, com carinho, com perdão, com aceitação e possamos entregar, devolver para eles o que é deles, com honra, com gratidão, com aceitação. E daqui para frente escolhermos fazer diferente. Essa é nossa responsabilidade. Porque senão daqui muitos anos a gente vai olhar para trás e vai falar: eu fiquei a vida inteira culpando os meus pais porque isso não deu certo, porque aquilo não deu certo. E hoje eu vejo que de nada adiantou, porque eu não posso mudar a história dos meus pais, o que eles fizeram, eu não posso mudar o que já foi, né? Então, ao final, eu gostaria de deixar esse ponto para vocês, que possamos ser responsáveis nesse sentido, né? A gente às vezes diz aqui, poxa, né? Eu realmente não fui responsável nisso, não fui naquilo. Mas até hoje não tivemos maturidade para algumas coisas. Estávamos na criança em alguns pontos. Não somos ultra maduras, né? Mas hoje, se estamos falando sobre autorresponsabilidade e olhamos para o passado, vamos olhar um pouquinho para frente. Vamos fazer dessa live hoje uma possibilidade para a gente ser responsável daqui para frente. Que bom, Aline. Certo, meninas? Sempre gosto de deixar uma reflexãozinha para vocês para a semana. Afinal, não é por acaso que a gente faz nossa live no finalzinho do domingo, né? E eu gostaria de deixar essa, para que a gente possa cuidar das nossas origens, entregar para eles o que é deles, com amor, com honra, com perdão, por mais difícil que seja, porque é um dos exercícios mais difíceis da nossa vida, né? Mas que nós possamos ser responsáveis para isso. E assim construiremos um futuro livre, que não tem que reproduzir nada. Nada do que veio deles. Só as coisas boas. Certo? Então chega de falar, Romina. Agora vamos deixar eles falarem, porque eu sempre passo do tempo. Vamos lá. Vamos ver aqui as perguntas, os comentários. Deixa eu olhar primeiro aqui no Insta. Depois eu vou pro Face. Vamos ver. Tem bastante gente. Aqui, vamos ver se tem perguntas. Boa noite, cada vez mais linda. Muito obrigada. Queria ficar até o final, mas vou pra igreja. Vai que sim, vai com Deus, depois você assiste. Tá vendo? Concorrer com o horário da missa, né? Não dá, né? Eu participo, elas são super acolhedoras do grupo de estudo, viu? Minhas meninas. Salve, mestra! Ai, gente, eu dou risada com vocês, viu? É um barato. É um barato. Eu amo esse domingo aqui com vocês. Silvio da Jequitibá, muito bom estar aqui. Aline, agora que eu tô vendo sua mensagem. Muito obrigada. Interessante, obrigada por isso, Romina. Canta a música, eu cantei, viu, seu Daniel? Qual é o livro, por favor?
É aquele que eu te passei, aquele mesmo, Anitta, o caminho da autotransformação. Muito bom, gostou do meu canto? Eu te recriei, o nome da música. Eu estou cuidando de mim, pois meu adicto está limpo há 5 anos, mas ele está caído de comportamento. Não basta parar de usar, tem que mudar de comportamento. Realmente eu não quis olhar a minha responsabilidade. Agora aceita que dói menos. Érica, agora olhar para frente, é o que eu te falei, né? Não somos maduras em todos os aspectos. Alguns aspectos sim, outros não, mas o importante é a gente olhar para isso hoje e ver o que nós vamos fazer daqui para frente. Tô ouvindo com minha mãe do lado, ela tá fazendo outras coisas, mas vai que está ouvindo. Nossos pais, deu o melhor que podia. Eu não posso mudar mesmo o que eles nos deram, mas posso fazer diferente hoje. Obrigada. Obrigada mesmo por essa live. Verdade, fazer diferente. Amei, muito obrigada. Sou muito grata por estar sendo tão bem tratada contigo. Eu que sou grata, Aline. Muito bom a gente estar junta, viu? Beijão. Esclarecedora, maravilha de live, cada dia melhor. Rose, querida. Quando você fala entregar aos nossos pais, o que seria esse entregar? Então, Suzy. Obrigada, Aline. Vem sempre nas lives, viu? Venha sempre. Suzy, quando a gente fala em entregar, são movimentos que a gente faz nos trabalhos sistêmicos, tanto na terapia sistêmica quanto na constelação familiar. São movimentos feitos por movimentos sistêmicos, exercícios sistêmicos, onde a gente trabalha a entrega de questões familiares aos nossos pais, principalmente na constelação familiar. Isso é muito importante. Entrei agora, Romina, isso mesmo, deixar o que é dos pais, mesmo trabalhando, me pego repetindo padrões, por isso estou em busca da minha essência. A Ana Paula vem para o nosso Laços, né, Ana Paula? É nossa nova aluna. Nosso Laços vai começar dia 23 de fevereiro, esqueci de falar, viu, gente? Nossa nova turma do projeto Laços, onde nós vamos trabalhar todas essas questões, começa 23 de fevereiro. O nome do livro é esse, gente, O Caminho da Autotransformação. É bom ouvir, assim posso me fortalecer. No momento está muito difícil, estou recaída. Vamos juntas levantar. Gratidão, verdade, estou à procura do meu equilíbrio. É muito difícil essa situação de ter um filho dependente. Obrigada por essa live, eu que agradeço, meninas. Vamos lá então, ver aqui os do Face. Bom, aqui tem, vocês estão conversando aqui, né? A Rê deu vários retornos. Muito obrigada, Rê, por ajudar. Obrigada. Elas vão se ajudando aqui, como entra no grupo, explica como entra no grupo. Isso mesmo, na página inicial do Instagram tem um link para entrar no grupo do WhatsApp, tem um link para entrar para as informações do grupo do Projeto Laços, tem um link para o curso do Codependência. Lá na bio do Instagram tem link para tudo. Terapia familiar sistêmica e constelação ajuda o dependente de cocaína? Ajuda a família, né? O uso de substâncias tem que ser tratado com uma metodologia para o usuário. A família, ela é olhada por meio da terapia familiar, ela é apoiada, ela é orientada por meio da terapia familiar. O dependente, ele precisa ser tratado com métodos para a dependência química. Boa noite, Maria Silvia, Dulce, Aline, Elaine. Tem contabilidade de relacionamento, no balanço tem que bater a conta débito e crédito, senão os lucros somem. Isso mesmo, Rê. Rosana, boa noite, abençoada a todos. Sandra, Patrícia, boa noite, minha musa. Meu relacionamento iniciou com esse déficit. Eu feliz, me amando, amando minha companhia, com autoestima super elevada e convivendo bem com os meus monstros conhecidos, sem saber que haviam outros a serem descobertos. E ele, além de adicto, muito codependente, dependente emocional, inseguro, não suportando estar só. Lutei muito para que ele compreendesse, mas no processo fui me perdendo.
Muito interessante saber que quando não tomo essa responsabilidade no relacionamento, tem a ver com minha espiritualidade. Exatamente, Inês, eu também gostei demais desse conteúdo, dessa leitura, porque o conteúdo espiritual, quando a gente fala em espiritualidade e relacionamento, existe uma conexão, até uma crença muito de espiritualidade e religiosidade, e não é, né? A gente está falando mesmo do papel espiritual que eu desempenho ao cumprir a minha missão espiritual no relacionamento. Eu acho isso muito interessante, eu gostei muito desse viés. Fazendo concessões, buscando suprir as necessidades dele até chegar num ponto que não queira mais eu, não fala nada, deixa tudo assim por mim, eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real, as minhas mentiras. Não vou cantar a música inteira, mas é essa mesmo. Ela pôs a letra inteira da música, as meninas. Oh! Até o ou no final. Ai, meninos, tô tentando dar continuidade na música. A música chama Só pro Meu Prazer. Noite e dia se completa. Fazer concessões me fez perder no meu casamento. Hoje vejo que fui permissiva demais. Essas meninas são rápidas demais. Idealizarem um sonho que nunca se concretiza. Hoje vivo o meu presente da melhor maneira, com autorresponsabilidade pelas minhas escolhas, entregando a Deus e a minha família. Que bom, Inês. Meu filho procurou se internar para tratamento. Estava em uma situação triste, mas graças ao poder superior ele se interna amanhã. Que bom, Eunice. Boa sorte para vocês. Deus abençoe. Precisamos libertar da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Isso mesmo. Fui levando, briguei muito, cansei, fugi da minha responsabilidade, pois nunca tive muito amor e sim carência. Agora estou em tratamento para codependência no AE, só por hoje. Romina, penso muito nisso, de não enxergar os sinais, de enxergar apenas o que me convém, pois tenho ciência que, apesar de tudo, ele supre necessidades emocionais minhas, relacionadas à infância e outros relacionamentos que não deram certo. E aí me questiono, como saber se o que vejo é verdadeiro ou não? Ou será que me questiono demais, deixando de viver o real? É tudo muito inicial, né, Rita? Eu acho que você tem que, mais uma vez, se acolher, se permitir. Você está crescendo muito, você está se aprofundando muito, né? Vai com calma, você está indo no caminho, viu? Viva, viva que com o tempo as coisas vão se tornando bem mais claras, pode ter certeza. Codependência de alcoolismo é muito complicado porque eles não aceitam atendo as ligações ou não. Vou para a igreja também. Acho que você foi, né, Clarice? Gratidão por tudo que você nos passa sobre condependência. Estou aprendendo muito. Eu que agradeço sua presença. Beijo, saudade de você, sempre linda, minha eterna chefinha predileta. Minhas meninas do Recomeço Família. Saudades, Alessandra. Um beijo para você. Gratidão por tudo, você é maravilhosa. Estou cada vez mais me fortalecendo no meu eu para me libertar. Você, querida Romina, é responsável por estar aprendendo. Vocês que são, meninas. Dependência emocional da parte do adicto pode se chamar de obsessão. Meu companheiro está em recuperação há 6 meses com algumas recaídas. A dependência emocional da parte dele é dependência emocional, né? Que tem obsessão, assim como tem da parte do codependente também. Mas é dependência emocional também. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Vamos ver aqui mais no Insta. Voltaram com mais algumas perguntas. Deixa eu só ver aqui. Sou a Paula da reunião de ontem. Feliz de estar aqui. Oi, Paula. Que bom que você está aqui, Paula. Venha sempre, viu? Não nos abandone. É possível fazer trabalho de cura interna se mantendo uma relação conjugal que muitas vezes me traz dores emocionais vividas na infância? Amo seu trabalho. Claro que sim, né? A cura é nossa. Claro que quando a gente está vivendo uma dor relacional, é muito mais, a gente tem uma ambiência muito mais dolorosa e isso nos traz muita dificuldade em nos concentrar em nós mesmas. Por isso que a gente diz que para que a gente possa trabalhar as nossas questões internas, a gente precisa praticar o desligamento emocional. Mas sim, né, a gente não tem que estar necessariamente separada para poder trabalhar o interno. A gente tem como nos trabalhar para que o interno, o externo, muitas vezes
seja atingido por nós, sem dúvida. Olá, Romina, boa noite, está muito bom o conteúdo. Silvio, da Jequitibá, onde eu trabalho com muita honra e gratidão, fazendo trabalho de orientação às famílias, também com grupos das famílias da Clínica Jequitibá em Atibaia, onde o Silvio é o proprietário, e com muita honra eu faço o trabalho das famílias. Obrigada, Silvio. Como acontece a autorresponsabilidade com a missão espiritual? Eu também, é assim, conteúdo extremamente denso, extremamente profundo, mas especificamente esse ponto que eu trouxe para você é o seguinte, para vocês é assim, desse livro, né? Vamos imaginar que dentro de uma relação, todos nós temos uma missão com o outro. Por que nós estamos numa relação? Qual é a nossa missão dentro daquela relação? O que quando a gente pensa em missão, nós pensamos, nós temos um objetivo maior. Qual é a nossa busca maior em estar naquela relação? Né? Aquilo que transcende, que não é o meu, o eu. O que eu busco deixar, o que eu busco transcender, o que eu busco efetivamente criar ou deixar para o universo com essa relação. E quando eu sei que eu posso oferecer algo de bom, porque eu estou mais madura emocionalmente, e ainda assim eu não faço, eu estou deixando de dar para aquela relação algo que poderia transformar aquela relação em algo melhor. Então é nesse sentido, né? Não cumprir a minha missão espiritual em fazer algo melhor. Se nós pensarmos que a espiritualidade é sempre algo que nos eleva, que eleva a própria relação para um nível melhor. Entende? Espiritualidade não ligado à religiosidade, mas ligado a algo superior, a algo que sempre vai elevando o seu nível para superioridade no sentido de transcender. Eu espero que você tenha entendido, porque é algo realmente muito profundo. Eu vou propor uma live para a gente falar de espiritualidade e relacionamento, mas eu vou imaginar em que viés a gente pega isso, até para não ficar algo religioso, né? Eu também abri mão de muita coisa, cheguei em uma situação de perder minha própria personalidade, sem dúvida, existe um afastamento de si, né? Obrigada, Romina, por todas as contribuições, não me canso de agradecer. Arícia, obrigada a você por estar aqui. Passo de formiguinha, mas importante é não ficar parado. Obrigada por tudo. Vou para a igreja. Desligamento emocional ainda é muito difícil para mim. Acho que ainda não consegui compreender como fazer isso. Poderia dar um exemplo? O desligamento emocional, na verdade, ele tem diversos exemplos ou diversas formas da gente dizer o que é o desligamento emocional. Mas o desligamento emocional, ele nos ensina, na verdade, a desligar-nos do problema, mas não do indivíduo. Nos ajuda a pensarmos que precisamos nos conectar em nós e nos desligarmos do problema. A entender que não significa que nós estamos deixando de cuidar, deixando de ajudar, deixando de fazer a nossa parte com o outro, mas nós deixamos que aquele problema nos impacte, né? É algo também que a gente precisa falar com um pouco mais de profundidade. Mas enquanto a gente continuar colocando nossa energia no cuidado com o outro, a gente não consegue efetivamente criar o espaço para cuidar de nós, né? É como se nós estivéssemos colocando o problema e a solução dentro do mesmo campo. E a gente, para focar na solução, a gente precisa deixar o problema de fora. Agora eu vou focar nisso e não naquilo. Então, tira um pouco o foco do problema para focar na solução. É esse exercício. Quando eu acho que estou indo bem no desligamento e quando acontece algo, me desestabilizo. Mas é um movimento constante. Ele não é algo que eu fiz ontem, amanhã estarei desligada. Não. Vem, eu respiro, eu olho, eu entro em contato, eu tenho que trabalhar constantemente com as minhas questões relacionadas ao medo, eu tenho que trabalhar resiliência, eu tenho que fazer exercícios, na verdade, né?
Entendi, obrigada. É maior do que nós. Boa noite. Eu estou com meu marido internado em uma clínica de recuperação. Ele já caiu várias vezes. Eu gostaria de saber como agir. Quero ser diferente agora para ver se as coisas mudam. Então, Jéssica, o como agir é agora começar justamente a se entender tudo isso, entender o teu processo, assistir lives do Amor Exigente, participar dos grupos de apoio, buscar algo para você, para efetivamente você, olhando para você, você poder aprender a lidar com ele. É um processo, né? É algo a ser feito gradualmente, mas você precisa agora realmente se empenhar nisso. Não é algo que eu possa te responder prontamente. A única coisa é: não fique sozinha, busque ajuda, venha para os grupos de apoio, venha conversar com pessoas que já viveram o que você viveu, busque informação sobre a dependência química, sobre a codependência, mude aquilo que você tem feito, que você sabe que não tem dado resultado, busque fazer coisas diferentes, as quais você vai encontrar orientação nos grupos de apoio, mas não se isole, né? Com o compartilhar com pessoas que já viveram situações parecidas é que você vai ter condições de crescer. Foi muito importante para mim ouvir essa explicação sobre esse conteúdo espiritual da autorresponsabilidade. Obrigada. Que bom, Anitta. Eu gosto muito também, sabe? E é muito importante a gente entender que as relações nas nossas vidas, elas têm, a gente cumpre papéis espirituais, né? No sentido de, para que essas relações vieram nas nossas vidas, né? Muitas vezes elas não vieram com missões que nós achamos que eram as que nós gostaríamos, né? Aquela relação veio com determinada missão, enfim, não vou me estender nesse assunto porque não é esse o tema da live, mas gosto muito também disso, viu, Anitta? Eu acho que isso nos ajuda muito a aceitar, aceitar as relações, aceitar os desígnios, né? Gosto muito também. É muito bom parar para aprender com você. Uma boa semana para você. Fátima vai estar com a gente no Laços também. Mais uma aluna nossa. Vai ser muito bom, viu? Vai ser ótimo uma live específica. Vamos fazer essa live de espiritualidade e relacionamento. Vai ser muito bom mesmo, Anitta. Obrigada, um beijo para você, viu? Vamos voltar aqui um pouquinho, a gente já vai finalizar. Deixa eu só voltar aqui, tem umas coisinhas aqui no Face. Áurea, gratidão hoje sempre, ótima semana. Vocês estão me pegando aqui, hein? Então no Face e no Insta ao mesmo tempo, é isso? Ai, meninas. Maravilhosa, estou tentando fazer a minha recuperação. Meu filho está internado em CT involuntária. A primeira internação tem 17 dias que começou. E isso, Deidiane, estou tentando fazer a minha recuperação. Esse é o caminho, né? Ele está fazendo dele, você está fazendo a sua. Não existe outro caminho. Vejam só. Ele está fazendo dele e você vai fazer a sua. Quando os dois se encontrarem, vocês estarão então colocando em prática um relacionamento saudável, né? Deidiane, me explica sobre o inventário. Você está falando qual? Inventário. A qual você está falando? O inventário dos 12 passos? É isso? Não sei se é esse que você está perguntando. Caso seja, Deidiane, eu não sei exatamente qual o grupo de recuperação que você está seguindo, mas eu te aconselho você conversar com um coordenador do grupo que você está, até porque todo grupo aconselha-se ter um padrinho, né? Para que ele possa dar para você uma diretriz de acordo com o tempo que você está vivenciando em grupo, a metodologia do grupo, se é Naranon, Alanon, etc. E para que ele possa estar perto de você quando você for fazer o teu inventário. É isso mesmo. Veja alguém para te apadrinhar e alguém para te acompanhar nesse processo do inventário. É muito bom você fazer isso com acompanhamento de um padrinho, tá bom?
Muito obrigada, Su, gratidão você, pessoas lindas, é isso mesmo, pessoas lindas, vocês são maravilhosos, maravilhosas, maravilhosos. Feliz carnaval em casa, muito obrigada por estarem aqui num domingo de carnaval. Depois de tanto tempo em casa, vocês ainda continuam. Logo, logo vão completar um ano de live, hein? Vamos fazer um bolinho de live em casa. Boa noite, musa linda. Ó, Rê, meu cabelo tá quase igual, ó. Você queria saber do meu cabelo? Tá quase igual. Cortei só um pouquinho, assim, só uma leveza, assim, viu? Muito obrigada a todas, todos. Um beijo para vocês. Mandem contribuições do que vocês gostariam de ouvir, de saber nas lives. Até domingo que vem, no mesmo horário, no mesmo local, Facebook, Instagram. Uma boa semana a todos. Qualquer necessidade aí de falar, de ouvir, nossos canais estão abertos aí, todos apontados no Instagram, no Facebook. Um beijo, até domingo que vem, viu? Ah, mas deu uma passadinha, né? Isso mesmo. Deve estar trabalhando bastante nesse carnaval, né, Cláudia? Te espero depois dessa maratona, viu? Um beijo. Obrigada, Rê. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Feliz samba dentro de casa. É isso mesmo. Um beijo, gente. Tchau.